Saidin disparou para frente como um raio e chegou à borda do meteoro. Imediatamente, a incrível temperatura envolveu-o como se quisesse derretê-lo completamente. Graças a esse calor assustador, o conjunto de armaduras que ele criou meticulosamente estava derretendo como cera. Ele não esperava isso. Entrando em pânico um pouco, ele rapidamente ativou o guerreiro da reversão e as escamas Leviatã. Só então o calor finalmente se tornou um pouco tolerável, permitindo que ele alcançasse a superfície do meteoro. Estava fervendo quente, de forma irregular e coberto de pura escuridão. Ele se perguntou brevemente o que ele deveria fazer com esse meteoro. Mas uma ideia veio a ele logo em seguida. Agora que ele pensou sobre isso, não havia necessidade de ele esmagá-lo com seu punho nu. O corpo de Mana. Ele não poderia controlar livremente Mana à vontade? Tudo o que ele tinha que fazer era confiar nesse poder e mudar a composição e a propriedade desse meteoro. Ele poderia reduzir o poder de morte para zero, mas elevar seu impacto visual e auditivo a um máximo absolutamente aterrorizante. Concluindo seus pensamentos até aqui, ele colocou a mão na superfície e derramou sua mana. Então, o meteoro outrora silencioso começou a cantarolar intranquilamente e sua superfície começou a vacilar enquanto continuava caindo no chão. Para Kim Saidin, isso foi um bom sinal. Mas para todos os outros que assistiam do chão abaixo, foi uma mudança incrivelmente preocupante. Que diabos? Vai explodir! O meteoro preto tremeu como se fosse explodir. Era como se uma bola de fogo se preparasse para expulsar suas próprias chamas. Civis e cavaleiros olharam e gritaram em desespero. Mas as ações tomadas por Kim Saidin no momento seguinte foram suficientes para extinguir esse desespero de seus corações. Ele apertou o meteoro com força com as duas mãos e expulsou Mana do fundo de seus pés como um foguete. E carregou o enorme objeto negro de volta para o céu. Ele subiu cada vez mais alto, como se estivesse preparado para morrer junto com o meteoro. Do ponto de vista do vilão que causou esse incidente, deve ter parecido uma decisão corajosa completamente fora de suas expectativas anteriores. Vendo essa cena incrível diretamente de seus sonhos mais loucos, todos esqueceram de fugir e continuaram a olhar, completamente atônitos. O que eles estavam vendo era um homem solitário levantando os céus. E era uma visão totalmente heroica de se ver. Isso deve ser longe o suficiente. Ele empurrou o meteoro cada vez mais alto até chegar ao meio do céu. Então cerrou o punho o mais forte que pôde. E então, bateu o punho no meteoro. Sua propriedade já mudou para outra coisa. Vá! O mundo foi engolido por explosões gigantescas. O meteoro foi banhado em pura luz branca e explodiu em inúmeros fragmentos. Ondas de choque aterrorizantes varreram e destruíram edifícios próximos. E destroços foram lançados no ar para todas as direções. Os cavaleiros se moveram rapidamente e balançaram suas armas para proteger os civis dos escombros que caíam. Em pouco tempo, as dezenas e dezenas de explosões finalmente pararam. E um pequeno suspiro vazou de alguém na multidão de civis. Lá no alto do céu, bem acima de suas cabeças, Jin Se-han estava caindo desamparado, com os olhos profundamente fechados. Depois de explodir o meteoro, Saidin retirou a energia restante de seu corpo e retraiu sua mana. Na verdade, não havia mais nada para se retratar.
Ele gastava cada gota de sua mana e ele realmente não conseguia exercer nenhuma força em seu corpo. Afinal, seja qual for o caso, assim que perdeu o apoio de mana, começou a cair livre da altitude. Inicialmente, a velocidade de queda era tão grande que ficou difícil respirar devido ao acúmulo de pressão do ar. Mas logo a velocidade diminuiu muito e sua descida se tornou muito mais confortável como resultado. Provavelmente Azeline foi para agradecer por isso. Acomodando-se lentamente no chão como uma folha de outono caindo. Um sorriso fino lentamente se formou em seus lábios como se dissesse que aquela tinha sido uma vida abundante e satisfatória que ele havia vivido. A única coisa que restou agora foi a magia de Azeline para coroar o final perfeito. Você está bem? No entanto, um grito assustado de uma mulher bateu em seus canais auditivos com vingança. Sua cabeça doía pelo alto decibel daquele grito. Então ele minuciosamente abriu os olhos para olhar. Apenas para encontrar o rosto chocado e preocupado de Azeline preenchendo sua visão. Responda-me. Você está bem? Quando Saidin não respondeu, ela começou a explodir em lágrimas e sacudiu seu corpo. O que diabos ela está fazendo? Em pânico interior, Saidin não aguentou e acabou abrindo um pouco os olhos e tossindo fracamente. Ao mesmo tempo, inúmeros olhos se concentraram nele. Pena que Kim Saidin estava determinada a morrer. Ele lentamente estendeu a mão e acariciou suavemente sua bochecha. E então? O que você está fazendo? Apresse-se com a coisa mágica da animação suspensa. Ela sussurrou um disparo. Rapidamente fechou a boca que estava solta em forma de gu e, depois de enxugar suas lágrimas, começou a cantar um feitiço mágico. Obrigado. Desta vez, Saidin falou alto o suficiente para que outros pudessem ouvi-lo. Enquanto encenava os momentos finais de sua morte, o fluxo de mana controlado por Azeline entrou em suas narinas. Quase em um instante, sua consciência começou a borrar. Esse sentimento era muito complicado de descrever. E assim, ele desmaiou, aparentemente morto, enquanto mostrava o branco de seus olhos. Como tal visão era um tanto inadequada para os momentos finais de um herói. Azeline cuidadosamente fechou as pálpebras. Logo depois, a quietude mortal visitou o mundo. Havia tantas pessoas e cavaleiros de pé aqui. Mas nenhum murmúrio ou respiração podia ser ouvido. Eles simplesmente ficaram ali, atordoados com o final de um verdadeiro herói, que estava ali deitado confortavelmente. Aquelas peças de armadura derretidas, sua pele e carne carbonizadas e pretas queimadas, seus olhos suavemente fechados em seus lábios. O último sorriso que ele já havia feito. O que o obrigou a sacrificar-se assim? Por que ele estava fazendo aquele sorriso satisfeito enquanto estava lá? Azeline furtivamente verificou a atmosfera ao seu redor. E então, soluço. Começou uma apresentação um tanto amadora e bateu no peito. Isso levou alguns dos espectadores chorosos a se aproximarem lentamente dela e do homem morto. Por outro lado, Azeline estava em pânico interiormente quando a perspectiva de estar cercada por estranhos estava rapidamente se tornando uma realidade. Por favor, abra caminho. Antes que ela fosse completamente cercada. Porém, felizmente, uma equipe de paramédicos preparada por Kim San-ho chegou ao local, afastando o muro da multidão.
Eles rapidamente colocaram Kim Sae-jin na ambulância e partiram para algum lugar em frente ao Hospital Nacional Coreano, onde a entrada foi fortemente regulamentada devido às circunstâncias especiais dos pacientes descansando dentro. Repórteres de todos os cantos do mundo montaram um acampamento. Todos usavam roupas arrumadas e que não se destacavam. Eles também se mantiveram em silêncio enquanto aguardavam o anúncio dos médicos. Embora houvesse muita gente presente, o único som que raramente quebrava o silêncio eram aqueles longos suspiros. Uma vida milagrosa. Uma morte trágica, sob o céu escuro onde a chuva caía como lágrimas do céu. Ninguém era corajoso o suficiente para levantar um alvoroço sobre a vida e a morte de um herói de boa fé. E eles esperaram por muito tempo, enquanto a ansiedade continuava a assaltá-los. Finalmente, viram através do vidro da entrada da frente um médico com um rosto pálido caminhando em sua direção. Os repórteres se apressaram e esperaram a chegada desse homem. Meu nome é Kim Ark-do. Kim Ark-do, um renomado cirurgião que realizou suas operações enquanto extraía a quantidade máxima de efeitos de várias poções. Enfrentou a multidão de repórteres e engoliu nervosamente sua saliva. O cavaleiro Jin Se-han não sofreu ferimentos exteriores fatais. Foi no nível em que uma operação foi considerada desnecessária. E poções teriam sido suficientes para curar suas feridas. Na declaração inicial do bom médico, todos os olhos dos repórteres foram para o alto. Mas esse não foi o fim. Ele suspirou profundamente e continuou com suas palavras. No entanto, explodindo momentaneamente várias vezes além de seus limites e espremendo cada grama de mana, ele sofreu a condição de desvio de mana. E assim, sua cabeça baixou como se não pudesse mais enfrentar a multidão. 20h51. Segunda-feira, 17 de março. O cavaleiro Jin Se-han foi oficialmente declarado morto em ação. Nenhum flash de câmera disparou. Enquanto os sons da chuva cair ecoavam tristemente neste lugar solitário, os repórteres baixavam a cabeça em silêncio pesado. Oficialmente, Jin Se-han estava morto. E o rescaldo foi como Kim Il-sung tinha previsto: a morte de um herói acenderia a centelha de esperança nas massas. Um luto nacional e mundial ocorreu para lembrar seu falecimento. Dentro da arena aberta em frente ao histórico portão Gwanghwamun, os civis construíram voluntariamente uma plataforma para as pessoas virem e prestarem suas homenagens a Jin Se-han. As manchetes que apareciam em vários jornais ao redor do mundo retratavam como um herói e competiam muito entre si para divulgar as últimas notícias. Durante todo o tempo, o governo coreano estava deliberando se daria ao homem um funeral nacional ou não. Jin Se-han morreu um verdadeiro herói. Mas o legado de sua vida, onde ele deu tudo até o fim amargo para o bem de todos e da sociedade em geral, bem como a escola de arte marcial fundada em sua homenagem, Jin Se-han continuará a brilhar em nosso mundo. Atualmente, este era o portão Gwanghwamun, onde um serviço memorial estava sendo realizado em homenagem a Jin Se-han. Inúmeras pessoas se reuniram aqui, derramando lágrimas e ouvindo as palavras de lembrança. Sério? Isso não estourou demais agora? Kim Sae-jin tinha vindo aqui junto com Il Sae-young. Mas ele simplesmente não conseguia se livrar desse medo de as coisas saírem do controle. Uma estrela caiu. O serviço tinha chegado ao fim. Il Sae-young encostou-se nos ombros de Sae-jin e murmurou com uma voz solitária. Como Sae-jin não tinha ideia do que dizer aqui,
Ele simplesmente acenou com a cabeça. Esse cara. Eu ouvi dizer que ele será introduzido no Hall da Fama. Sério? Ser introduzido no Hall da Fama era talvez a maior medalha de honra que um cavaleiro poderia esperar receber. Tanto que muitas vezes era chamado de Prêmio Nobel para os cavaleiros. Como cavaleiros de todo o mundo foram examinados e selecionados? Houve apenas 5 cavaleiros da Coreia a serem introduzidos neste Hall da Fama até agora. Isso é bom, disse Said enquanto colocava uma flor de crisântemo em frente ao retrato de Jin Se-han. Espero que você possa encontrar uma felicidade sem fim por lá. Sem pensar em nada. Ele ficou ali em um modo de oração silenciosa. Mas então, ouviu a voz muito séria de Yoo Sai-young do lado. Ele foi de alguma forma capaz de impedir que um sorriso irônico estourasse. Mais 2 semanas se passaram desde então. Quando os emocionantes serviços memoriais chegaram ao seu fim natural, perguntas racionais e suspeitas começaram a surgir na mente do público. Quem foram os líderes por trás da morte de Jin Se-han? A raiva do público e dos cavaleiros começou a ferver quando alguém postulou que os vampiros eram os responsáveis. Com certeza. Uma manifestação pública ocorreu, com seus participantes exigindo o extermínio de vampiros. E até o presidente do país, no discurso televisionado, expressou claramente seu pesar e raiva, prometendo descobrir os verdadeiros vilões e fazê-los responder por seus crimes. E assim, numa certa madrugada, quando não passará um único dia de paz em algum tempo, uma luz azulada e o ar levemente frio acordaram Saidin de seu sono. A cama ao lado dele parecia vazia. Então ele olhou ao redor e encontrou Yoo Sai-young ocupada aplicando maquiagem tão cedo pela manhã. Você está indo para algum lugar? Ele perguntou enquanto bocejava em voz alta. Uma mulher que se maquiava era a mais ocupada. Mas ainda assim, sua resposta curta meio que enfiou uma agulha nele. Qual é a ocasião? E para onde vai? Para um baile. Hã? Saidin estreitou os olhos. Ela disse que estava indo para um baile, em primeiro lugar. Algo não parecia certo. Não. Na verdade. Afinal, em um baile, homens e mulheres não dançavam juntos ou algo assim. E por que você está indo para lá? Ah. Não é nada. Realmente. Na verdade, é uma reunião das 100 maiores empresas do país. Mas, por causa do incidente recente, vai ser muito chato. Eu acho. Realmente? Mas por que você está se preparando sozinha? Não posso ir com você? Ele arranhou a nuca enquanto perguntava a ela. Yoo Sai-young fez um sorriso apologético e balançou a cabeça lentamente. Eu também quero fazer isso. Mas meu pai e meu avô também estarão lá. Os olhos de Kim Saidin ficaram ainda mais estreitos. Por algum motivo estranho, Yoo Sai-young não queria apresentá-lo a seu pai e avô. Estranho, já que os dois nem se opuseram ao relacionamento. Bem, tudo bem. Na verdade, eu também vou conhecer alguém hoje. Uma mulher. Na verdade. O quê? Tendo seu ego devidamente cutucado com uma agulha, Saidin lançou seu próprio contra-ataque de golpe baixo. Isso fez com que Yoo Sai-young franzisse as sobrancelhas e reagisse seriamente. Por quê? E com quem?
Eu prometi à senhorita Zeline uma boa refeição. Entendeu? Por quê? Não me é permitido ir? Ah, não. Tudo bem. Divirta-se. E, no entanto, ela foi inesperadamente fácil com sua resposta. Vendo isso, Kim Saidin não pôde deixar de ficar um pouco atordoado. Ele estava brincando com a coisa da refeição. Na verdade, Opa deveria se encontrar com ela e consolá-la adequadamente. Sabe? Quer dizer, Uni deve estar sofrendo muito agora. Um ponto de interrogação flutuou em cima da cabeça de Saidin. Consolá-la? Ela estava sofrendo? De que diabos ela estava de repente falando? Sério. O amante dela faleceu assim. Então, você pode imaginar o quão magoada ela está agora? Opa precisa ajudá-la adequadamente. Você sabe. Ah, certo. Você não precisa fazer isso muito bem. No entanto, terminando de se embelezar, ela se levantou e bateu levemente no ombro de Saidin. Ela então vestiu um casaco. Pegou a bolsa e saiu do quarto. Preso em total atordoamento. Os olhos de Saidin perseguiram sua partida de volta. Amante de Azeline. O que diabos foi isso? Poderia ser. De repente, um pensamento passou por sua mente e ele rapidamente acessou seu telefone. Ainda não completamente convencido da possibilidade. Ele não conseguiu encontrar nada remotamente parecido com o que o Sai-Young estava falando nos portais regulares. Mas, nos fóruns da página oficial do Amanhecer. Esse era o tópico mais quente sendo discutido lá. Uma história de amor trágica, mas apaixonada. Entre um elfo e um certo cavaleiro.